criançada! Hoje estou mais animada do que o normal, porque teremos uma leitura muito legal para nos ajudar a aprender. A história em quadrinhos. Nossa, eu sei que se for analisar, eu gosto de todos os tipos de leitura, mas as histórias em quadrinhos são ainda mais especiais para mim. Porque quando eu tinha a sua idade, eu já tentava ler os gibis e quando eu consegui entender a história, mesmo sem conhecer muitas palavras, eu achava o máximo. Eu trocava gibis com os amigos, juntava todas as minhas moedinhas e ia no sebo para comprar usado, porque era mais barato. Ai, era muito bom. Até trouxe aqui para vocês verem a gibiteca, que eu levo sempre para a sala de aula. E vejam, preparei aqui em nossa sala de aula um cantinho de leitura. Aí na sua casa, você tem um cantinho assim para ler? Pode ser algo bem simples, mas que seja um lugar onde você fique à vontade e sossegado para fazer suas leituras. Já pensou ler debaixo de uma árvore? Ou até debaixo da mesa, não importa. O que importa é você ter esses momentos especiais com o melhor amigo dos estudantes, o livro ou o gibi. E uma dica legal para esses tempos de isolamento que estamos vivendo é inventar um cantinho da leitura aí na sua casa, de acordo com o espaço que vocês têm. Trouxe algumas ideias para inspirar vocês. Essa menina usou uma caixa de papelão. Esse menino escolheu um cantinho no quintal. Essa outra está usando sua cama. E esse menino senta no chão e apoia o livro no sofá. Olha que ótima oportunidade de soltar a sua criatividade e inventar um cantinho da leitura só para você. Mas teremos mais coisas super interessantes para aprender hoje. Além das histórias em quadrinhos, também aprenderemos sobre um lugar de convívio muito importante, as ruas. E vamos aprender a representar os ambientes que podem estar presentes nessas ruas. Preparados? Nossa aula já vai começar! Vamos lá então para a nossa história em quadrinhos de hoje. Vocês já leram com a professora Maida uma história com o Cascão e hoje veremos outra, com outros personagens da Turma da Mônica. Opa, vocês viram que novamente temos quadrinhos sem palavras, mas agora vocês já sabem o que fazer. Devemos observar bem as imagens. E nas histórias em quadrinhos, temos também vários outros elementos que vão nos auxiliar na leitura, como as onomatopeias e os balões, que a professora Maida já falou para vocês. E outros recursos que vou mostrar para vocês hoje. Vamos à leitura. Aqui temos o Cebolinha. O que vocês acham que ele estava fazendo antes de jogar o papel no chão? Será que ele estava comendo? Observe o rosto e as mãos dele. Ah, eu acho que ele desembrulhou algo, colocou na boca e jogou o papel do embrulho no chão. E a Mônica, o que ela fez? Primeiro, ela ficou olhando o papel ser jogado no chão. Depois, no segundo quadrinho, o que ela fez? Quem aí acha que ela ficou brava e gritou? Como sabemos disso? Observando o rosto dela, não é? Vejam como os olhos e a boca estão desenhados. E além disso, olhem esses riscos aqui. Em volta da Mônica, eles indicam os movimentos que os personagens fazem. E esses aqui, ó, querem nos mostrar que ela está falando alto, gritando. E o Cebolinha, que no primeiro quadrinho estava andando, no segundo ele até se assusta e para, não é mesmo? Dá para ver pelo desenho dos riscos em volta dele.
parando e andando. E pelo rosto também. Aí, a Mônica começa a explicar para o Cebolinha que não devemos jogar lixo para todo lado. Vejam o balão com esse X vermelho. Está indicando que não se deve fazer. Mas dá para ver no desenho, por baixo do X, a sujeira. Como as ruas ficariam cheias de moscas se jogassem lixo no chão. E ela diz qual o local correto de jogar o lixo. Onde é? No cesto. E ela ainda está brava com ele? Está, né? Mas o Cebolinha está prestando atenção. Pelo jeito que ele olha, eu acho que ele nunca tinha imaginado isso. E no outro quadrinho, a Mônica já está um pouco mais tranquila. Mas pelo jeito dela, é porque ela entende tudo o que acontece com o lixo que fica pelas ruas. Vejam o que ela diz. Todo esse lixo é levado até os rios, provavelmente quando chove, porque aí a água do esgoto que está nas ruas vai para o rio, não é? E lá os peixes não vão conseguir viver no meio de tanto lixo. Mas ela diz, vejam aqui, que sem o lixo os peixes viverão felizes. E essa cara que o Cebolinha está fazendo? O que vocês acham que significa? Para mim, ele está surpreso com todas as informações. Está admirado com tanta coisa que ela está falando. Vamos ver a próxima parte da história? Gente, e agora? Parece que a Mônica empolgou e está falando para todos ouvirem. Todos que passam estão observando. Vejam o rosto deles. As bocas, os olhos indicam que estão por entender o que ela está querendo dizer. Agora, ela está falando sobre o quê? Quero que vocês observem bem os balões. Vejam que eles têm a pontinha apontando para a boca da Mônica. Isso significa que é ela quem está falando o que está nos balões. Pelas imagens, observamos que ela está falando da coleta seletiva, pois aqui estão os desenhos dos cestos, onde estão escritos orgânicos, nesse primeiro, que são restos de alimentos, né, gente? Vidros e papel. E no outro balão da fala dela, tem uma paisagem linda, com árvores, flores, animais, é a natureza sendo respeitada, não é? Agora vamos para o último quadrinho. Vejam quantas pessoas. O que vocês acham que eles estão fazendo? Vejam os rostos, os olhos, a boca, os braços. Tem um aqui, ó, que está pulando. Viram esses risquinhos aqui? Indica que as pernas dele estão movimentando, dando um salto. E novamente esse desenho indicando que eles estão falando alto ou até gritando. O que vocês acham que eles estão dizendo? Eu acho que eles estão comemorando a aula de preservação do meio ambiente que a Mônica deu para o Cebolinha. Ai, gente, essa história foi muito boa. E viram só? Aprendemos muito observando e lendo as imagens nos quadrinhos, nos balões da história, e que bacana, não é? E mesmo as histórias em quadrinho que vemos nos gibis, nos jornais, em livros, na internet e tantos outros lugares, elas possuem título, um autor, personagens e elas acontecem em um determinado lugar, como aqui. Nos quadrinhos que lemos, esses não têm título. Vamos pensar um para colocar? O que vocês acham? Mônica ensina a cuidar do meio ambiente. Se você teve outra ideia, pode falar daí da sua casa. Como em nossas 2 aulas da semana estamos vendo a história da turma da Mônica, quero perguntar. Vocês conhecem os personagens dessa turma? São muitos, mas os mais conhecidos são a Mônica,
o Cebolinha, o Cascão e a Magali. Vamos tentar aprender como se lê e escreve o nome desses personagens? Preparei aqui uma atividade para fazermos juntos. Nós vamos observar os nomes que estão aqui, ó, dentro da imagem. E vamos fazer tentativas de leitura, de acordo com o que já aprendemos. Combinado? Vamos começar então pela Mônica. Como falamos o nome dela? Mônica. Qual o som que está indicando esse nome? O primeiro som, mo, não é mesmo? Assim como nas palavras que estudamos do tomate, mamãe, família, moradia. Então, qual dessas palavras aqui tem esse som escrito na palavra? Acertou quem disse que era a terceira palavra. Alguém aí deve ter pensado assim, mas professora Lídia, por que não pode ser a segunda? Vou te ajudar a entender. Porque a segunda palavra tem o ma e não o mo. Vejam a diferença na ficha de descoberta da palavra Mônica. Leiam comigo, crianças. Essas são as sílabas que estão nas famílias que usaremos para escrever a palavra Mônica. Vamos praticar a leitura. Ma, me, mo, mu, mi, mão. Na, ne, no, nu, ni, não. Ca, que, co, cu, que, cão. Onde estão as sílabas ou sons que usamos na palavra Mônica? Aqui, mo, aqui, ni e aqui, ca. Então, vocês viram aqui que aqui o ma é o som inicial da segunda palavra e ele é diferente, ó, ma, mo. Agora, vamos procurar onde estará o nome do Cebolinha. Lembram que eu já disse para vocês que a letra C, quando se junta ao E ou ao I, eles gostam de tentar enganar vocês que estão começando a ler. Lembra? Eles se disfarçam, fazendo o som de C e Si. Então, fiquem espertos. E aqui, vejam só, não temos o C com S, mas temos o C com o E. Olha só. Então, achamos o nome do Cebolinha? Sim, muito bem, crianças! Vamos procurar agora o Cascão. Gente, atenção ao que vou falar. Mônica. O som é parecido, não é? Com o Cascão. E ele se repete no início e no final da palavra. Vamos olhar a palavra Mônica, como foi escrito o som final? Ó, K. Então ficou fácil, porque ele está aqui. K. E cão. Então, Cascão está aqui. Falta apenas a Magali. E aqui na nossa lista temos apenas uma palavra sem ligar. Qual é? Essa aqui, não é mesmo? Observem que todas as outras palavras foram ligadas a um personagem diferente. Isso mesmo, pois se os nomes são diferentes, a forma de se escrever também é. Então, vamos tentar ler a última palavra, Magali. Viram como os sons que falamos combinam direitinho com as sílabas e letras que estão aqui? Essa é a Magali. Falando em sílabas e letras, vamos fazer outra atividade. Vamos analisar essas palavras. Quem é mesmo o personagem que não gosta de água?
Vamos bater palma para cada parte do nome que vamos falar. Cascão. Quantas sílabas temos? Cascão. 2, não é? E quantas letras tem o nome Cascão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é a personagem que é muito brava e tem um coelho de pelúcia? Vamos lá, bater palma para cada som que sair da nossa boca. Mônica. Quantas sílabas? 1, 2, 3. E quantas letras tem o nome dela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é a personagem que adora melancia? Vamos bater palmas para as sílabas? Magali. Quantas sílabas? Magali. 3 sílabas. Vou colocar assim para vocês não misturarem. Quantas letras, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Quem é o personagem que tem o cabelo espetado? Não esqueçam das palmas. Cebolinha. Quantas sílabas? 1, 2, 3, 4, nha. 4 sílabas. E quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comparem aqui as palavras Magali e Cascão. As duas têm 6 letras. Magali, Cascão. O número de sílabas dessas palavras também é igual? Pense bem. Cascão, Magali. Não, não é igual. Cascão tem 2 sílabas e Magali tem 3. Mas por que isso aconteceu? Pense bem, porque quando falo cascão, eu tenho 2 sons. Abrimos a boca 2 vezes. E quando falo Magali, tenho 3 sons. Abrimos a boca 3 vezes. Então, fiquem atentos sempre ao que estamos falando, para depois escrever. Vejam que a quantidade de letras ficou a mesma, mas de sílabas não. E agora, deixa eu colocar esses nomes dos personagens na minha coleção de palavras, porque já são palavras que conseguimos ler e escrever, não é mesmo? Eu serei uma das melhores caçadoras de palavra dessa turma do primeiro ano. E você? Vamos lá. 4 palavrinhas. Pronto. Turminha, vocês já observaram onde está acontecendo a história em quadrinhos que lemos? Em que lugar vocês acham que os personagens estão? Vejam, pode ser vários lugares, não é? Um parque, uma praça, o canteiro de uma grande avenida ou até o lote vago de uma rua. Em qualquer um desses casos, é um tipo de lugar que hoje em dia não podemos ir por causa da pandemia e do momento de isolamento que estamos vivendo. Esses locais são lugares públicos
e estão presentes nas ruas das cidades. Sei bem que do lado daí da telinha temos crianças que têm suas casas em ruas e também temos crianças que vivem na área rural. Se morarem em distritos de Uberlândia, suas casas estão em ruas, mas se morarem no campo, nas fazendas, aí pode ser que não morem em ruas assim. E por esses dois motivos, isolamento e moradias presentes no campo, precisamos aprender por aqui, em nossa videoaula, como são as ruas, pois são ambientes muito importantes para todos que por ela passam ou vivem. As ruas, elas podem ser asfaltadas, de terra ou de pedras. Podem ser largas ou estreitas e podem ter muito trânsito de veículos, como nessa imagem, ou pouco trânsito. Podem ter também comércios, residências, circulação de pessoas. Vejam aqui as lojas, posto de gasolina, pessoas trabalhando. Mas, como é tempo de ficar em casa, aqui não temos pessoas andando pelas ruas. Podem ter muitas árvores ou poucas. Gente, isso não é bom. Existem ruas assim, por aí. Essa rua é aqui, da nossa cidade de Uberlândia. E é algo que vocês podem ajudar a mudar, falando com suas famílias sobre a importância de ter pelo menos uma árvore na porta de cada casa. Todas as ruas têm nome. Pode ser um nome em homenagem a uma pessoa, uma planta, a animais. Tem ruas que recebem nome de cidades, países ou até de datas ou fatos históricos importantes. Vejam, aqui temos placas onde são escritas os nomes das ruas. Rua das Rosas, Rua Canário, Rua Alagoas e temos vários outros nomes. O nome das ruas são uma parte dos endereços de cada pessoa que moram em uma rua. E hoje vamos aprender sobre as ruas, fazendo uma atividade prática, ou seja, vamos aprender fazendo. Vocês viram que no material de vocês, lá nas atividades do programa Escola em Casa, tem uma atividade que está na página 7 e que vai nos ajudar a representar como é uma rua. E para nos ajudar nessa atividade, eu trouxe uma música. Acho que alguns conhecem. Então, podem cantar comigo e me ajudar, tá bom? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Vamos de novo, crianças, cantando comigo. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. E hoje é o que eu quero sugerir para vocês. Peguem essa folha da atividade e façam junto comigo a sua rua. Vamos fazer de conta que essa rua é nossa e ela será do jeito que quisermos. Eu aqui vou usar material reciclável para fazer a minha rua, porque vocês precisam ver o que eu estou fazendo aqui pela câmera. Então, vou construir uma maquete.
Mas vocês em casa podem apenas desenhar ou colar imagens do que gostaria que tivesse na sua. Ou até mesmo escrever em cada espaço o que você vai querer que tenha na sua rua. Cada um faz do jeito que ficar melhor para vocês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi decidir se minha rua seria de pedra, de asfalto ou de terra. Aqui fiz uma rua de pedras e aqui fiz de asfalto. Estão vendo? Onde tem esse canteiro aqui, eu colori de verde porque nele ficarão muitas árvores e flores. Vou colocar no final, tá? Assim como aqui nessa praça e nesses jardins. Para fazer as árvores e as flores do jardim, eu usei o papel crepom. Usei palito de churrasco e massinha para colocar nas minhas árvores. E as flores, vejam só. Eu fiz bolinhas vermelhas. Estão vendo? Esses retângulos são os lotes. Neles poderemos colocar casas, prédios, comércios, qualquer coisa. Eu vou colocar 4 casas. Gente, eu fiz as casas com caixinhas de remédio. Eu só virei do contrário e colei. Então, vou colocar 4 casas. Vou colocar também um prédio. Escolhi a caixinha maior. Vou colocar uma escola. Vai ser esse aqui, bem grandão. E vou colocar uma loja e um supermercado. Vejam. Ficou assim. Essa rua tem bastante movimento, essa larga. Então, vou colocar um carro, 2 carros. Crianças, eu fiz os carros com os cubinhos de madeira. Então, façam de conta que é um carro de verdade. Vou colocar 3 carros, porque ela é muito movimentada. E na rua de pedras, eu não vou colocar carro, porque ela será uma rua mais tranquila. Gente, então agora, ó, coloquei as flores, esse papel crepom de bolinha, faço de conta que são flores. E agora vamos colocar as árvores, porque a nossa rua será muito arborizada. E pronto. Então, o edifício, as casas, a loja, a escola, supermercado. E o nome dessa rua, qual será? Não tinha pensado nisso ainda. Como será o nome da sua rua? Eu acho que eu vou chamar essa aqui de Rua da Alegria. E essa outra, vou colocar o nome de... Vou chamar de Rua da Educação. Vou colocar umas plaquinhas aqui depois, porque as plaquinhas precisam estar no nome da rua, né? Ah, queria tanto estar aí com vocês para ver como sua rua vai ficar. Mas por enquanto não podemos, não é mesmo? Então vamos segurar essa vontade e guardar ela para quando a gente puder se encontrar. Se todos ajudarem, logo logo estaremos juntos. Se fosse escrever o que fizemos aqui, vamos ver como ficaria? Porque às vezes você não tem como fazer a maquete, né? Então você pode, ao invés de fazer a maquete, escrever cada coisa que você colocou. Ficaria assim: os jardins, a praça, mercado, loja, a casa, o edifício. E do outro lado, a escola e mais 3 casas.
Se aí na sua casa você quiser, pode desenhar também. Vocês que decidirão o que irão fazer, tá bom? Vamos relembrar nossas atividades e aprendizados do dia. Hoje falamos da importância da leitura e você pode fazer o seu cantinho da leitura aí na sua casa. Estudamos uma história em quadrinhos e você irá fazer atividades sobre esse tipo de texto lá no material do programa Escola em Casa. Estudamos também sobre como são as ruas e aprendemos como representar uma. Então, não se esqueça de fazer a sua rua aí nas atividades do portal. Turminha, então é isso. Espero que todos tenham se divertido e aprendido muito, como eu. Semana que vem estaremos de volta com mais novidades. Beijo, beijo e até a próxima aula!